Continuando então com o nosso treinamento, nesse vídeo nós vamos falar da parte de lançamentos, tá? Então temos dois tipos de lançamentos, que são os dízimos, né? São os recebimentos e os pagamentos, perfeito? Então vamos falar de pagamento, perdão, de dízimos. Clicando aqui em dízimos, eu tenho acesso a esse formulário, que é o formulário para registro dos dízimos que foram recebidos, tá? Quando você abrir, já vai ser carregado então todos os lançamentos que foram feitos aqui nessa caixa de listagem aqui. E aqui nós temos um detalhe, ó. O campo dados do cheque, é caso você receba uma oferta, um dízimo em cheque, você vai poder então inserir, né, registrar aqui os dados do cheque aqui, tá? Mas ele está desabilitado, tá? Porque não tem nenhum tipo de entrada cheque selecionado. Só vai ser habilitado quando você selecionar aqui a entrada cheque, tipo de entrada cheque. Aí vai ser habilitado. O ID, como a gente já sabe, ele é por default, né, por padrão desabilitado. E aí você tem aqui o valor, o número, a data de compensação do cheque, que pode ser diferente da data de lançamento aqui, ou de arrecadação, né? Aqui é a data de arrecadação, tá? O banco e o correntista, ok? Então vamos limpar aqui, volta tudo normal. Então vamos entender como é que funciona a dinâmica, né? Você tem a reunião do dia, certo? E naquela reunião você tem a quantidade de dízimos e ofertas realizados, né? Recebidos ali. E aí você vai pegar e vai registrando aqui, né, os dados daquela arrecadação, todos os dados daquela arrecadação. Ao final, né, você tem que fazer o fechamento da arrecadação, tá? Quando você vai fechar esse formulário, ele vai identificar se tem alguma arrecadação lançada, e aí ele vai te informar que você tem que fechar a arrecadação, e aí vai ser gerado então a guia de depósito com todos os dados do depósito direitinho, perfeito? Então aqui a gente vai simular então na data de hoje, né, 12 de 12 de 2022, certo? Então eu tenho aqui o membro, vou selecionar qual foi o membro aqui que entregou o dízimo, perfeito? Tá aqui. Vou informar aqui qual é a entrada, tá? Dinheiro, tipo de doação, dízimo, oferta de missões, oferta especial, outro tipo, ok? Então vou selecionar dízimo, vou colocar aqui o valor. Observe o seguinte, que aqui só aceita números, tá? Se eu colocar, estou digitando aqui agora letras e não está aceitando nada. E a vírgula, ela é colocada aqui automaticamente, então tem que atentar para isso, tá bom? Então eu quero colocar R$156, eu coloquei 156, vou pressionar 00 até que eu tenha o formato correto do valor que eu quero colocar aqui dentro, perfeito? Feito isso, eu clico em salvar, aguardo a operação, ele me deu aqui, ó, dados gravados com sucesso, e nosso registro vai aqui para o final da lista, tá bom? Muito bem, então vamos registrar mais um, tá? 02 de 2022. Qual é o outro membro? Vai ser o Bernardo. Tipo cheque, tá ok? Doação vai ser uma oferta. E aqui vai ser 231,25, certo? E aí, como é cheque, se eu for salvar, ele vai dizer que eu tenho que informar os dados do cheque. Ó, os dados do cheque são obrigatórios. Então eu tenho que informar aqui. Qual é o valor do cheque? Vou repetir, 231,25, tá? Número do cheque, vamos colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos supor que esse seja o número do cheque. A data de compensação pode ser a data da arrecadação, pode ser um cheque pré-datado, por exemplo. Vamos colocar aqui um cheque pré-datado, então. Vai ser para a data de 30, por exemplo, né? Não, vai ser 3/1 de 2023, por exemplo. Né? Aí o banco, vamos colocar aqui, ó, Bradesco. Não estamos fazendo propaganda. E o correntista é o próprio Bernardo, certo? Eu posso até dar um Ctrl+C aqui e dar um Ctrl+V aqui, ok? Vamos tirar esses 6 aqui, que é para utilização do sistema, tá? Perfeito.
Feito isso, eu vou clicar no botão salvar, aguardo a operação e pronto, dados gravados com sucesso. Então ele gravou aqui, ó, o registro da oferta, né, do Bernardo, aqui na nossa tabela de dízimos, e os dados do cheque foram para uma outra tabela cheque, que é para controle desse elemento, tá? Então se eu clicar 2 vezes aqui, eu seleciono esse registro, ok? E aí ele está aqui, ó, os dados do cheque, perfeito? Se eu selecionar 2 vezes o outro, ele vai informar os dados do Adalberto, e não é cheque, é dinheiro, ok? Muito bem, então vamos supor que eu tenha já lançado todas as arrecadações daquele dia, todos os dízimos e ofertas, tudo direitinho, ok? E aí eu já terminei toda aquela operação daquela arrecadação, daquela reunião. E aí eu vou fechar o nosso formulário, e aí ele me informa aqui que é necessário fazer o fechamento da arrecadação, tá? É muito importante ler as mensagens, tá? É necessário fazer o fechamento da arrecadação, aquilo que a gente falou inicialmente. Então eu vou clicar em OK e ele vai abrir esse formulário aqui para a gente fazer o fechamento, que é a partir daqui que ele vai gerar então a guia de depósito, tá ok? Então aqui eu vou colocar a data da arrecadação, certo? Que é a data de hoje, perfeito. Vou colocar aqui o total de moedas, quantas moedas tiveram, não teve nenhuma moeda, certo? Quantas cédulas tiveram, observe aqui, ó, que como eu tive o cheque, ele já calcula para mim aqui, ó, a quantidade de cheques, ok? Ele já me dá aqui o total de cheques, e aqui eu tenho o valor total da arrecadação. Então ele precisa saber quantas moedas tem, quantas cédulas tem e quantos cheques tem, que a partir daqui ele vai montar a guia de depósito, certo? Perfeito. Só preciso fazer uma matemática simples aqui, eu vou usar até a calculadora para não ficar forçando a memória sem necessidade. Então eu tenho aqui 387,25 menos a quantidade de cheque, que é 231,25. E aí 156, certo? Que é o que eu tenho de cédulas, 156. Da mesma forma, eu vou ter que colocar a quantidade de números para formar o valor que eu quero inserir aqui, ó. Vou colocar 00, 156 reais, certo? Feito isso, eu vou colocar o lacre, que é obrigatório. Vamos colocar um lacre aqui fictício, né? Vamos dizer que seja esse. E aí eu vou clicar em salvar, certo? Aí ele pergunta se eu quero imprimir. Eu posso imprimir ou não. Eu não tenho impressora aqui, então não vou imprimir. Mas ele gera automaticamente um PDF da guia de depósito, tá? Isso aí compulsoriamente, você imprimindo ou não, ele vai gerar automaticamente um PDF dessa guia de depósito. Então ele está gerando esse PDF e vai armazenar no lugar que a gente vai ver agora. Pronto, gerou, tá? E aí automaticamente ele já fecha o formulário, que ele entende, ó, ele terminou de fazer fazer os lançamentos da arrecadação dele, já fez o fechamento, então eu fecho tudo porque ele já terminou. E aqui a gente vai aqui em guia de depósito, dentro da pasta onde está a planilha de guia de depósito, ele cria uma pasta aqui, ó, com a data da operação que a gente realizou, tá certo? Nessa data aqui, nessa pasta, e aqui ele gera uma guia de depósito. Hoje, por exemplo, se hoje eu tiver mais 3 reuniões na minha igreja, e nessas 3 reuniões eu tiver arrecadação e fizer os lançamentos, então ele vai nessa mesma pasta de hoje, vai colocar os outros 3 fechamentos aqui, com as respectivas guias de depósito, tá? Então vamos abrir aqui e vamos visualizar essa guia de depósito, que ela também é personalizada, né? Vai ter a logo aqui da tua igreja, vai ter aqui os dados da sua igreja, então vai ter a data, né, que foi gerada essa guia de depósito, tá? Vai ter o lacre, tá ok? Entenda-se lacre, que é aquele saco lacre, né? Ou aquele lacre que fecha o recipiente, o envelope, enfim, que contém ali aqueles valores que foram registrados. Então aqui você tem o banco, agência, a conta para ser depositado, você tem aqui o resumo, né? Quantidade de moedas, total de cédulas, total de cheques e o valor total do depósito.
E aqui embaixo você tem o detalhe dos cheques, né? Se tiver 10, 20, 30 cheques, vai estar um embaixo do outro aqui os detalhes, que é o valor, o número do cheque, a data e o banco. Perfeito? E aí, com essa guia de depósito, né? A pessoa, né, que vai ser designada para fazer isso, ele vai pegar, vai no banco e vai fazer esse depósito aí. Tá ok? Muito bem, retornando então aqui, ficamos por aqui com esse vídeo, te aguardo no próximo. Um grande abraço.